Vida e Saúde está começando, vem pra cá, chega mais que hoje é a segunda da mudança, é o dia que você tem para mudar aí alguns hábitos, tá preparado? A gente tem aqui um time para te ajudar a conseguir fazer essas mudanças. Já começa aqui apresentando o Dr. Luiz Fernando Sela, tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia? Tudo certo, você que agora é o nosso consultor fixo, né? Toda segunda, ou você ou a Daniela Cani estarão por aqui para ajudar o pessoal de casa, né? Sim, estaremos aqui toda segunda-feira, porque segunda é o dia da mudança. Todo mundo marca segunda-feira para mudar hábitos e a gente vai ajudar você. É a dieta, é o exercício. E lembrando que o Dr. Luiz Fernando e a doutora Daniela Cano, eles são da Sou Saúde, que tem conteúdos muito legais também, se você quiser dar uma olhadinha depois lá nas redes sociais ou no site deles. E hoje a gente vai falar também sobre doenças autoimunes. Vamos aprender como controlar, reconhecer os sintomas. Tem treino por aqui de circulação ativa com a personal trainer Tânia Santos. E na receita o Dr. Luiz vai ficar, porque ele vai ajudar a fazer esse bolinho de batata. Gente, o cheiro tá delicioso aqui no estúdio e é de dar água na boca mesmo, viu? Vai brócolis, cogumelos, olha aí! Ah, não perde não! Fica aqui para você aprender essa receita. Mas antes a gente faz uma reflexão. A gente vai ler aqui a meditação da editora Casa Publicadora Brasileira. E o tema de hoje está falando sobre paciência. Olha só, está em Salmo 37:7. Diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Difícil às vezes, né, doutora, a gente ter paciência para algumas situações, mas aqui fala que na área da saúde a gente também precisa ter essa paciência e confiar no Senhor. Flávia, a paciência é uma coisa que está em falta no mundo de hoje, né? Parece que ninguém tem paciência para nada. Mas especialmente você que está com ansiedade, talvez ansiedade de ver resultados, começou a mudança hoje mesmo e já quer emagrecer alguns quilos? Calma, vai com paciência, faça a sua parte e espere no Senhor. E na hora certa o resultado vem, pode ficar tranquilo. Olha aí a dica do doutor. Tem muita coisa boa esperando por você aqui no Vida e Saúde. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com informações para você. Agora sim, Vida e Saúde está de volta com a segunda da mudança. Hoje a gente vai aprender aqui sobre doenças autoimunes. Como tratar, prevenir, tem como? Quais são os sintomas dessa doença? E o Dr. Luiz Fernando Sela, da Sou Saúde, médico do estilo de vida, endocrinologista, está por aqui com a gente. Doutor, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Flávia. Olha, doutor, como que a gente pode reconhecer as doenças autoimunes? E a gente quer ter a sua participação aqui. Esse tema parece até um pouco complexo, né? A gente quer saber do pessoal de casa também se vocês têm alguma dúvida ou tem um comentário sobre esse assunto. Então, olha, manda aqui pra gente no número 12982660004. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui. E ele vai direcionar direto aqui para o nosso contato. Compartilhe com a gente sua experiência. Às vezes você está sofrendo aí com algum sintoma, com dificuldade de um diagnóstico. Manda para a gente que vamos ver se o nosso especialista consegue aí te orientar. Combinado? Doutor, então, é doença autoimune. A gente fala, mas o que caracteriza essa doença? O que seria essa doença? Flávia, as doenças autoimunes, como o nome já diz, elas são doenças relacionadas à nossa imunidade. Tá. A nossa imunidade, você sabe, né? O nosso sistema de defesa, ele nos protege. Só que na doença autoimune, ao invés de matar o vírus, uma bactéria, ele vai atacar o próprio corpo. Então, o sistema de defesa escolhe um alvo, como uma articulação, como a pele, e vai atacar essa estrutura, causando, então, algum problema de saúde. Olha só, acho que a gente tem até uma animação, vem cá na tela, para a gente demonstrar para o pessoal de casa como que seria isso. Olha aí, doutor, essa imagem. Olha, aqui a gente está vendo uma célula, essa estrutura rosa, né, maior, e essas pequenas bolinhas aqui são micro-organismos, né? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria que invadiram o nosso corpo e agora esses micro-organismos vão começar a se multiplicar. Tá. Então eles começam a se multiplicar e vão causando um processo que a gente chama de infecção. Olha só, tem outra imagem aqui também. Nesse caso,
O que vai acontecer agora, Flávio? O sistema de defesa, ele é um sistema que está 100% do tempo alerta. Ele vai perceber que o corpo foi invadido por um micro-organismo e ele agora vai atacar essa bactéria ou esse vírus, né? Então é muito interessante porque as células de defesa elas se aproximam, né, desse vírus ou dessa bactéria e elas começam a fabricar substâncias químicas e jogam essas substâncias químicas contra esse micro-organismo. Então a gente está vendo aqui, né? O que essas substâncias químicas vão fazer? Elas vão matar esse bichinho, né? Elas vão mais ou menos dissolver aquele micro-organismo e assim o corpo consegue se proteger de uma infecção. Agora, doutor, o que provoca o aparecimento de uma doença autoimune? Como que elas surgem? Então, Flávia, em condições normais, o nosso sistema de defesa, ele deveria atacar apenas vírus, bactérias ou essas situações de saúde que ameaçam, né, a nossa vida. Agora, nas doenças autoimunes ocorre um erro. Então, por algum motivo, o sistema de defesa, ele erra o alvo. Em vez de atacar um vírus ou uma bactéria, ele vai atacar a nossa tireoide, ele vai atacar as nossas articulações, ele vai atacar o nosso pâncreas, por exemplo. Então, isso é uma falha que pode ter fatores genéticos envolvidos e também vários fatores do estilo de vida também. Tá, uma pessoa ela já pode nascer com isso ou ela vai adquirir no meio aí da vida? Geralmente essas doenças são adquiridas, a gente não nasce com doenças autoimunes. O que acontece? Às vezes você come, por exemplo, algum tipo de alimento que pode causar uma reação cruzada. Então você come lá um alimento específico e o corpo ele vai, por alguma falha, ele vai fazer anticorpos contra aquele alimento. Só que esses anticorpos são muito parecidos com uma glândula do corpo, como a sua tireoide, por exemplo. E aí, aquele anticorpo, Flávia, que foi, na verdade, fabricado por uma outra coisa, ele agora vai atacar aquela estrutura. Então, às vezes pode ser por algo da alimentação, pode ser por toxinas que a gente entra em contato. Às vezes a gente tem uma infecção por um vírus ou uma bactéria, e aí o que acontece? O corpo fabrica o anticorpo contra aquele vírus, só que aquele anticorpo ele acaba indo para um outro lugar e atacando algo que não deveria. Então, às vezes, um processo infeccioso ele pode causar uma doença autoimune. Nossa, doutor, vem para cá, vamos tentar mostrar aqui para o pessoal de casa alguns sinais que podem identificar um alerta para a pessoa conseguir identificar a doença. Vou começar com esse aqui, doutor. Olha só, dificuldade de equilíbrio e coordenação. Então, algumas doenças autoimunes, elas podem atacar o nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, a gente tem a esclerose múltipla, que ela é uma doença autoimune que ataca geralmente os nervos. Então, nesse caso, você pode sentir formigamentos e você pode também perder o equilíbrio e a coordenação, já que o seu sistema nervoso está sendo afetado. Olha, um outro sinal aí para você de casa ficar em alerta. Olha só, vermelhidão na pele. Por que isso acontece, doutor? Flávia, algumas doenças autoimunes, elas acabam afetando a nossa pele também, tá? Uma bem comum que as pessoas de casa devem conhecer é o lúpus. Você já ouviu falar do lúpus? Então, essa doença é uma doença autoimune que o corpo ataca as articulações, cotovelo, punho, joelho. Só que o que acontece, Flávia? Às vezes o corpo também pode atacar a pele nessa doença. Então, às vezes a pessoa que tem lúpus, ela fica com uma vermelhidão aqui nas bochechas, né? Como se fossem duas marcas vermelhas. Isso também pode ser um sinal de uma doença autoimune. Olha só, vários sinais aqui para ajudar você de casa a tentar identificar. Próximo que a gente vai dar uma olhadinha aqui é dor nas articulações. Esse parece que é um sinal mais comum, né, doutor? É muito comum, Flávia. A gente tem várias doenças autoimunes que atacam as articulações, tá? Então, a gente poderia falar da artrite, né? Artrite reumatoide, o próprio lúpus. Tem algumas doenças que pegam a coluna, né? Então, a pessoa fica com a coluna toda dura. Então, se você tem articulações que estão avermelhadas, inchadas, inflamadas, doloridas, né? Isso pode ser um sinal de que o sistema de defesa está atacando as suas articulações.
Olha, daqui a pouco a gente vai falar de algumas mudanças, né, já que é a segunda da mudança, que podem ajudar a minimizar esses problemas, né, esses sinais, né, doutor? Sim. Mas olha só, vamos aqui para nossa próximo sinal de alerta, que seria dor abdominal, olha aí. As doenças autoimunes, elas são doenças inflamatórias e elas podem inflamar qualquer lugar do corpo. Algumas, elas vão inflamar os nossos órgãos digestivos. Então, poderia dar aqui alguns exemplos, né? Não sei se você já ouviu falar da doença celíaca, que é uma doença que pega, né, o intestino e é desencadeada pelo consumo do glúten. Também a gente tem a doença de Crohn ou a colite, que é uma inflamação do cólon, que é o intestino grosso. Então, se a pessoa está desenvolvendo uma doença autoimune mais relacionada aos órgãos digestivos, ela pode ter dor de barriga, sim. Esse desconforto aí abdominal. E mais um sinal aqui para a gente ajudar o pessoal de casa a identificar, seria inflamações, que você já comentou aqui, seria inflamações em geral pelo corpo. Sim, a doença autoimune é uma doença inflamatória. E você pode ter inflamações no corpo de uma forma geral. E como é que a gente percebe se a gente está com um quadro inflamatório? Quando você tem uma inflamação num ponto específico, como por exemplo numa articulação, você tem sinais de inflamatórios que geralmente são dor, vermelhidão, o local fica inchado, ele fica quente e você não consegue usar direito aquele local. Então, esses são sinais inflamatórios que ocorrem quando a gente tem uma inflamação localizada, Flávia. Agora, e quando essa inflamação ela é generalizada? O que pode acontecer? Nesse caso, os sintomas eles são um pouco mais vagos, um pouco mais inespecíficos. Então, pode ser que você tenha uma certa sensação de cansaço, você tem desânimo, você talvez tenha febre, né? Uma febre que você não sabe de onde vem, a garganta tá boa, o ouvido tá bom, não tem infecção urinária, aí você pensa, por que eu tô com febre, né? Então a febre pode ser um sinal de uma inflamação mais generalizada. Outras pessoas também acabam tendo algum desconforto no cérebro, então elas ficam com a mente um pouco, a gente chama que você tem um nevoeiro mental. Você já ouviu falar do nevoeiro mental? Não. É como se tivesse uma névoa na nossa cabeça. Sabe, a gente não consegue raciocinar direito, a nossa memória começa a falhar, a gente não começa a se concentrar. Então, a gente não sabe explicar direito, mas alguma coisa não vai bem, né? Parece que a sua mente está meio embaçada e os pensamentos não estão fluindo direito, né? Então, isso também pode ser um sinal de que o seu corpo está inflamado de uma forma geral. Olha só, doutor, deu vários sinais aqui, sinais de alerta para você de casa ficar atento também. A gente jogou uma pergunta aqui para vocês, falando se você tem dúvidas, se tem comentários sobre esse assunto. Vou mandar aqui de novo o nosso número, que é 12 98266 0004. O QR Code está passando aqui na tela também, se for mais fácil para você conseguir acessar aí o nosso contato, tá bom? Olha só, chegou uma pergunta aqui, doutor, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. A Celina Meira. É verdade que doença autoimune pode ter origem genética? E aí, doutor? Pode sim, Flávia. A gente sabe que a genética, ela aumenta a nossa chance de ter algumas doenças. Então é muito interessante que algumas famílias, você vai perceber que todo mundo parece que tem doença do coração, né? Outras famílias, parece que todo mundo vai para demência, né? Você vê várias pessoas da família com Alzheimer. Outras famílias, quem sabe, vão ser diabéticas. Câncer. O câncer, né? Tem várias famílias que têm vários tipos de câncer. E tem algumas famílias, sim, que acabam tendo a doença autoimune como uma doença muito presente. Então, você vai ver que a mãe tem o hipotiroidismo, né? O pai pode ter um vitiligo, a filha vai ter uma artrite. Então, de alguma forma, né, aquela família tem essa predisposição genética para alguma doença autoimune que pode se manifestar em diversos lugares do corpo. Tá. Doutor, você comentou aqui de vários sinais, então quando é a hora de eu procurar um médico? Porque pode ser até confuso, né? Eu tô aqui com uma dor de barriga, tal. Como que eu posso identificar isso e procurar a ajuda certa?
Geralmente, quando você começa a desenvolver uma doença autoimune, você começa a ter alguns sintomas. Os sintomas geralmente começam vagos, inespecíficos, meio generalizados, como eu falei. Então, talvez tenha aquela febre, aquele mal-estar, ou talvez você faça um exame e está com um pouco de anemia, né? Você não sabe direito de onde vem. Mas quando a doença, à medida que a doença vai se instalando, ela começa a dar sintomas mais específicos. Então, se é uma doença autoimune que vai pegar as articulações, você começa a ter dor nas juntas. Se é uma doença autoimune que vai pegar, por exemplo, a sua pele, você começa a ter uma alteração na pele. Então, os sintomas da doença, eles vão depender muito de onde a doença se instala. É tipo câncer, sabe, Flávia? Câncer é uma palavra que a gente usa para falar de 200 doenças diferentes, né? E quais são os sintomas do câncer? Também vão depender se é da mama, se é no intestino, se é no estômago, se é no pulmão. As doenças autoimunes, elas também funcionam assim. Os sintomas vão depender de onde a doença está se instalando. Olha só, gente, tem mais gente aí de casa conversando aqui com Vida e Saúde. Vamos ver quem mandou pra gente a dúvida, é a Leonice. É verdade que tem origem emocional? Olha, pode ter também uma influência emocional. Sabe por quê? Porque o nosso sistema de defesa, ele está interligado com as nossas emoções. Então, a gente sabe hoje, existe na medicina uma nova área de estudo chamada de psiconeuroimunologia. O que é isso? É a relação das emoções com a nossa imunidade. Então, por exemplo, se você está triste, se você está com depressão, se você está com raiva de alguém, ou se você está com muita culpa, está com mágoa, está com remorso, essas emoções, né, que a gente experimenta aqui na nossa mente, elas vão acabar conversando com as células de defesa. Então, as emoções, especialmente as emoções negativas, né, a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a culpa, né, todos esses sentimentos, eles podem, de certa forma, bagunçar a nossa imunidade e predispor a uma doença autoimune. Isso é muito comum, você vê assim, pessoas que estavam levando uma vida normal e aí, de repente, elas passam por uma grande dificuldade. Elas perdem o emprego, perdem alguém na família, ou é um filho que os pais se divorciaram, um casamento que terminou, algum problema, né? Algum problema sério. E nesses momentos você vai ver algumas doenças aparecendo, né? Eu até lembrei de um paciente que eu atendi no ano passado. Ele estava tudo bem, né? Um jovem, 30 e poucos anos, trabalhando normalmente, passou por um estresse no trabalho muito, muito grande. E começou a ter sintomas de dor de barriga, perda de peso, diarreia. Foi fazer exames, ele estava com uma colite, que é uma inflamação no intestino grosso, de causa autoimune, que começou exatamente depois que ele teve esse problema emocional. E nesse caso, se ele solucionar essa questão emocional, consegue reverter a doença? Pode ajudar no processo, talvez não seja suficiente, né? Então, se você tem um problema emocional que desencadeia uma doença, quando você consegue superar essa dificuldade e ter um equilíbrio emocional melhor, você pode ter uma melhora. Não sei se vai ser suficiente para curar a doença completamente, porque a gente sabe, né, Flávia, que a cura ela depende de vários fatores, né, do nosso estilo de vida também. Agora eu lembrei de uma coisa, existe uma doença autoimune muito comum que é o vitiligo, talvez você já tenha visto, né? É uma doença que pega a pele e ela vai matando aquelas células que produzem o pigmento da pele. Então a pessoa fica com umas manchas esbranquiçadas. Essa doença, ela piora quando a pessoa está passando por períodos de estresse mais importantes e geralmente, né, ela melhora ou ela para de progredir quando a pessoa está passando por uma fase emocionalmente mais tranquila. Mas ela continua ali na pele? Ela não desaparece por completo? Geralmente ela para de evoluir. Né? Mas na maioria das vezes ela acaba não voltando atrás completamente. Olha só, a gente vai continuar esse assunto, né, doutor? E descobrir como o estilo de vida, ele pode ter influência aqui, talvez, no tratamento dessa doença.
Mas isso vai ser no próximo bloco que a gente continua esse papo. Tem também aí treino de circulação ativa com a Tânia Santos e a receita desse bolinho de batata, olha, que vai cogumelos, brócolis. Não sai daí não, a gente volta já já.